câmara de ar cortando no bico. Você sabe o que pode ser? Um cliente me trouxe essa roda com a câmara de ar cortada no bico. Porém, ele me falou que não é a primeira vez, já é a segunda vez que está cortando a câmara de ar no bico. E assim que eu olhei o pneu e a roda, eu já identifiquei um problema que eu já passei por isso há algum tempo atrás. E eu quero passar para vocês uma dica que pode estar acontecendo na sua bike, caso esteja cortando aí no pé do bico da câmara de ar. O fato da câmara de ar cortar no pé do bico indica algumas coisas. Antigamente, quando se tinha um aro de bicicleta, quando era aquele modelo de aro mais simples, onde só tinha uma folha do aro, né, aquele aro simplesinho, que não é como é hoje, tem duas camadas de alumínio que deixa o aro mais reforçado. Naquela época, acontecia muito de cortar o pé do bico, justamente quando murchava o pneu e na hora de encher, ou de repente você rodava um pouquinho com o pneu murcho, acontecia que ele torcia ali e o bico ficava torto na roda, né? Ele ficava mal posicionado. Com o tempo, ele iria cortando aqui no pezinho e isso fazia com que não desse remendo. Todo mundo sabe que quando corta no pé do bico, não existe a possibilidade de você fazer um remendo, não dá remendo. Antigamente a gente tinha bico para trocar, né, e tinha essa possibilidade. Hoje em dia é muito difícil você encontrar esses bicos para reposição, o que acaba aí tendo, na maioria das vezes, tendo que trocar a câmara de ar inteira por causa desse problema. Com os aros de folha dupla, isso se tornou cada vez mais difícil de acontecer, que é o fato de, como o aro tem duas camadas de alumínio, a câmara de ar ela fica mais travada e é difícil o bico se mexer nessa posição quando ele tem duas camadas de ar ali, porque ele está apoiada em duas partes. Então isso faz com que ele não mexa. Porém, tem alguns casos como esse aqui, que é um aro de folha dupla, que acaba cortando, né? E muitas das vezes é recorrente isso aqui e você tem um problema aí constante de corte de bico, né? Bem no pezinho do bico da câmara de ar aí, tá bom? Então nesse vídeo eu vou aproveitar aqui e eu vou dar para vocês aí duas possíveis causas que podem estar acontecendo, tá? A primeira é básica e a segunda foi algo que eu demorei muito para poder entender e passar para meus clientes. O primeiro fato que geralmente pode acontecer é o caso de uma rebarba aqui no furo onde entra o bico da câmara de ar, tá? Se tiver rebarba no aro, ele pode, aquela rebarbinha, acabar cortando aí com o tempo o bico ali no pezinho onde não dá remendo, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que verificar é se não tem rebarba. Alguns aros mais comuns no mercado, aros mais baratos, às vezes tem uma rebarba aqui e se você conseguir apenas tirar ali aquela rebarba, você já vai resolver esse problema aí definitivamente na roda da bike. Como vocês podem ver, já é um pneu que está gasto, já é um pneu que está ressecado, possivelmente de ter muito tempo de uso, né? Pelo modelo dele, como eu falei para vocês, já dá para entender que é um pneu aí que já faz muito tempo que está rodando nessa bicicleta, tá? O que acontece? Que com o tempo, com o sol, a temperatura, todos esses fatores acabam ressecando a borracha. Isso faz com que a borracha não tenha aquela aderência no aro, tá? E isso faz com que ela fica lisa, né? Ela fica lisa ali e ela vai acabar ali, mesmo se encostando aqui, ela não segura no lugar, tá bom? Então o que acontece para poder cortar o bico da câmara de ar, o pé do bico da câmara de ar? Toda vez que você está em movimento com a bicicleta, o fato dele não aderir no pneu, quando você aciona o freio, ele segura o disco de freio, que vai segurar a roda que está travado com o disco de freio, certo? Só que como a bicicleta está em movimento, ela vai continuar rodando. Então a roda ela vai ser travada. Imagina que a roda está andando lá, né? Eu apertei o freio, ela travou o disco e a roda está em movimento. O que ela vai acontecer? Ela faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai fazer esse movimento aqui. Quando o pneu corre um pouquinho, ele vai cortar o pé do bico que está aqui, porque ele vai torcer. Imagina que a câmara de ar está aqui. A borracha está grudada, está travada no pneu. E quando você freia, que ela trava a roda e o pneu continua girando, o bico vai fazer isso aqui, ó. Ele vai entortar. E quando ele entorta, geralmente ele corta bem no pé do bico ali, tá? Eu demorei muito para poder entender isso aqui e para poder compreender e passar para um cliente. Quando esse cliente trouxe essa roda aqui, na hora eu já identifiquei. Cortou o pé do bico, já não é a primeira vez que está acontecendo. Não tem rebarba, não é um aro comum que pode torcer ali com facilidade, poderia estar andando com esse bico torto há um bom tempo. Então não é esse o fato. O pneu já é um pneu antigo, de boa qualidade. Está gasto, o ar é de boa qualidade. E eu peguei e fiz isso aqui, ó. Eu já anotei, já expliquei para ele esse mesmo fato que eu mostrei para vocês, né? Que pode ser às vezes o que está acontecendo na sua bicicleta. Às vezes você está pedalando lá e corta o bico da câmara de ar, você troca a câmara de ar e está acontecendo isso aí constantemente. E você está trocando, gastando dinheiro com câmara de ar, não está entendendo, já olhou, já colocou borrachinha, já colocou de tudo para poder tentar resolver
e não resolveu, pode ser esse o caso que eu estou falando para vocês, né? Do pneu aí tá desgastado, do pneu tá ressecado e acabar não dando aí aderência no aro e acontecendo esse fato de cortar o pé do bico. Agora eu vou te dar duas soluções, né? A primeira é óbvia, que é a troca do pneu, como a gente vai fazer, câmara de ar nova, pneu novo, já vai ficar top ali. A segunda dica é a gente acrescentar ou trocar a fita de proteção que fica na parte interna do aro. Tá? Essa fita ela serve para não deixar com que a câmara de ar entre ali naqueles furos dos raios e possa cortar ali nas rebarbas do furo. Então, uma ideia, tá, é você utilizar aquelas fitas de ar feita com câmara de ar velha mesmo. Você pega aquela câmara que já furou, né? Vai cortar uma fita da espessura do aro e vai colocar aqui. Isso vai fazer com que a borracha nova vai aderir no aro, vai também ter uma aderência melhor no pneu, além de aumentar, né? Porque a fita de câmara de ar é mais grossa do que aquelas fitas tradicionais que é fininha. Isso vai fazer com que aumente ali a circunferência da parte interna do aro, certamente nas bordas também, e vai ajudar no travamento do pneu. Quando você coloca uma fita disso aqui, você percebe que a folga do pneu fica menor. Isso pode resolver esse problema, se isso for uma folga mínima do seu pneu. Agora, se for uma folga grande, como é esse caso aqui, né, possivelmente não vai resolver e você vai acabar aí perdendo uma câmara de ar nova para poder descobrir que você vai ter que trocar o pneu. Tá? No melhor dos casos aí, é bom trocar o pneu, colocar um pneu novo, né? Se você tiver aí a câmara de ar, mantenha a mesma. Se não tiver, coloca uma câmara de ar nova, tá bom? Mas se não der, vale a pena fazer esse teste para ver se resolve aí no seu caso, beleza? Se você gostou dessa dica, não deixe de se inscrever no nosso canal. Comenta aqui embaixo também se você sabia dessa dica aí, se você está passando por isso, de repente é o seu caso e esse vídeo te ajudou a resolver, a solucionar o problema aí da câmara de ar cortar toda hora e você acabar perdendo ela. Beleza? Muito obrigado pela atenção, deixa aquele like no nosso vídeo e até a próxima dica.